Boa noite, queridos. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, acompanhando nossos vídeos, as nossas ministrações, pregações e dando aquele seu like abençoado. Amém? Vamos à palavra, então, a palavra que Deus tem falado comigo nesses dias. Ela se encontra na carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigados pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, não conforme a velha forma da lei escrita. Então, esta palavra que eu tenho para trazer nesse dia, né, que tem como tema central, servindo a Deus conforme a ministração do Espírito Santo. Você tem vivido conforme a lei do Antigo Testamento, a lei que Deus deu a Moisés, a lei judaica, ou você tem vivido conforme a graça de Deus, que teve como intermediário o Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou em nosso lugar, carregando os nossos pecados, entregou a sua vida na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, tomando as chaves, tomando toda a autoridade que a morte tinha sobre todo o ser humano. E hoje nós somos livres no Senhor, nós somos livres para estarmos servindo a pessoa e a direção e ministração do Espírito Santo de Deus. Se você tem feito tudo conforme a lei, você não está na graça. Logo, a graça não funciona para você. Eu quero tocar aqui em dois pontos aqui. Primeiro, a lei tem autoridade sobre a carne que foi vendida ao pecado. Enquanto você está no mundo, você está servindo a lei do mundo, ou seja, você está servindo a carne. A lei, ela tem que ser atuante na tua vida, porque você vive conforme os cursos desse mundo, seguindo os cursos desse mundo, pecando à torta e à direita, porque não há a ministração do Espírito Santo de Deus na tua vida. Mas a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você, e é necessário você seguir uma nova lei, que é a lei do Espírito Santo, é a graça de Deus. Você não serve mais a lei da carne, a lei
que vem para te condenar, a lei que vem para te corrigir, mas você começa a seguir a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus. Você não pode agir, continuar agindo conforme você agia antes, quando você estava no mundo, mas você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E se você não tem sido direcionado, você não tem consultado o Espírito Santo de Deus para viver conforme a sua palavra, conforme a sua vontade, você está andando em pecado. Por isso que muitos não conseguem caminhar na presença de Deus. Ora está na presença de Deus, ora está fora. Meu irmão e minha irmã, você precisa viver conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus direciona a sua vida. Segundo, a lei foi criada para condenar o pecado. Deus deu a lei a Moisés ali e os seus mandamentos para condenar ao pecado. Só a lei, ela é pura, ela é santa e ela é justa, mas ela não conseguiu salvar ninguém, porque o pecado estava e está entranhado na nossa natureza carnal, está entranhado dentro de nós, na nossa carne. Amém? Não é verdade? Está entranhada na nossa carne, mas a partir do momento que você passa a ter Cristo na tua vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na tua vida, você não vive mais conforme a carne, conforme a lei e os mandamentos do Antigo Testamento, mas você passa a viver conforme a graça de Deus, conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele direciona a tua vida. Você não vive mais dentro de lei, de regras, mas você vive conforme o Espírito Santo de Deus, ele direciona a tua vida. Você passa a viver por fé, você não vive mais por vista, por aquilo que é palpável, mas você vive no sobrenatural, o sobrenatural que se materializa. Meu irmão, você vive debaixo de obediência de Deus. E quando você vive debaixo de obediência de Deus, você vive debaixo de uma direção do Espírito Santo de Deus na tua vida, você passando a fazer a vontade de Deus, as coisas elas acontecem na tua vida naturalmente. Você não precisa ficar fazendo as coisas forçadamente, porque você vive debaixo da graça de Deus. Você não vai sair por aí pecando e à torta direita, porque você vai estar debaixo da graça de Deus, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai ficar arbitrando na tua vida. Mas nós temos escolhas, mas você é dirigido pelo Espírito Santo. Você é dirigido pelo Espírito Santo. Você tem o teu trabalho, você tem que fazer conforme está na Bíblia, não é conforme você quer não, você tem que fazer conforme está na Bíblia. Se o teu patrão, ele naquele momento, ele não está ali com você, ele viajou, você tem que trabalhar da mesma maneira conforme se ele estivesse ali naquele lugar. Porque você tem que viver conforme diz a palavra, tem que servir o teu patrão conforme diz a palavra. Você tem que servir o teu patrão conforme você está servindo a Deus, conforme você estiver fazendo para você mesmo as coisas que você tem que fazer. Meu irmão, é simples assim. É simples assim, porque você não vive mais debaixo de uma lei que te condena, você não vive mais debaixo de uma lei carnal, seguindo os teus propósitos próprios, a lei da tua carne, aquilo que você quer fazer, aquilo que você acha que está certo. Não, você tem que fazer aquilo que Deus manda, você tem que viver segundo o Espírito Santo de Deus, não segundo aquilo que você quer, mas você tem que viver segundo o que o Espírito Santo de Deus, ele dirige a tua vida. E para nós estarmos caminhando aqui para o encerramento, quando o Espírito Santo, o Espírito de vida, ele passa a habitar em nós, em você, em mim, você é livre do pecado, pois passa a obedecer ao Espírito Santo de Deus que habita em você. O versículo 6 diz aqui: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para viver
para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que passa a ministrar dentro de você, na tua consciência, te dando a consciência daquilo que você deve fazer, não segundo aquilo que você acha que você tem que fazer, você arbitrar na tua vida, porque quem passa a arbitrar na tua vida, a direcionar a tua vida, é o Espírito Santo de Deus. E não conforme a velha forma da lei escrita, porque você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você serve a Deus conforme a ministração do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você não faz mais aquilo que você quer, mas você faz aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele direciona para você fazer. Porque você não segue mais a tua carne. Os desejos da tua carne, os desejos da nossa carne são mortais, são para o pecado, são para nos levar para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. E você foi criado por Deus para ser salvo, para ser alcançado, para ser livre do pecado. Porque se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você passa a viver conforme os propósitos que Deus tem para a tua vida. Como diz a palavra, para encerrarmos aqui, Romanos 8:28, sabemos, pois que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, e aquele que é chamado segundo o propósito de Deus, segundo o decreto de Deus, ele não vive mais pecando, meu querido e minha amada, e todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você não vive pecando, meu querido e minha amada, mas você vive servindo a Deus. E quando nós vivemos servindo a Deus, nós não vivemos pecando. Meu Deus, nós procuramos viver uma vida santa, uma vida debaixo da graça de Deus. Você não vive mais debaixo de lei, alguém dizendo para você, ó, você não pode fazer aquilo, você sabe o que você deve e o que você não deve fazer. Porque a lei moral, ela está na tua consciência. O Espírito Santo de Deus, ele está na tua consciência. Ele está direcionando a tua vida. Você não vai agir mais conforme a tua carne quer. Se alguém está te oferecendo alguma coisa, é errado. Alguma coisa que você vai passar alguém para trás, você sabe que aquilo é errado. Você não tem que aceitar e pronto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele já está dizendo dentro de você que aquilo é errado. E você vai fazer porque é conveniente a você? Não. Você não vai fazer. Porque você precisa obedecer à direção do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra na tua consciência, nos olhos do teu entendimento e no teu coração, em o nome de Jesus, servindo a Deus conforme a ministração do Espírito Santo de Deus na tua consciência. Receba essa palavra e seja tremendamente abençoado, em o nome de Jesus, graça e paz.